Fala galera! E aí, você já quebrou o seu jejum hoje? Eu tô aqui para te contar como que eu faço o meu jejum intermitente e para que ele serve, né? A gente muitas vezes acha que o jejum intermitente serve só para emagrecer. Eu jamais usaria uma estratégia como essa só com esse objetivo. O jejum intermitente vai muito além de moda, vai muito além de uma estratégia de emagrecimento. Ele também pode ser usado para emagrecer, mas os benefícios para a saúde eu vou contar aqui para vocês. Mas antes, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho para que toda vez que eu tiver um assunto novo você seja avisado e consiga me acompanhar sempre. Bora lá? Então vamos lá, vamos falar sobre jejum intermitente. Vocês sabem o que é o jejum intermitente? Então, a gente pode eu vou falar um pouquinho sobre o meu hábito. Não dá pra gente considerar o jejum uma moda, porque o jejum já é uma prática muito antiga, né? Várias religiões fazem o jejum até hoje, né? Claro que com o objetivo de alcançar a elevação espiritual, mas com esses sacrifícios, porque naquela época se usava o jejum, ou até hoje em dia, né? Alguns rituais religiosos usam o jejum como uma forma de sacrifício. Porém, mesmo assim, as pessoas conseguem colher os benefícios físicos, de saúde física que o jejum proporciona. A única coisa permitida durante o período de jejum é água. A gente pode tomar água à vontade, chá e café, tudo sem açúcar, tá? Sem açúcar, gente, por quê? O açúcar faz com que a gente aumente a glicose, é tudo que a gente não quer nesse momento de jejum, tá? O benefício do jejum vem justamente daí, né? Então a gente quer manter o nosso corpo com os níveis de insulina, de açúcar, de glicose baixos, né? A partir daí a gente consegue colher os melhores resultados do jejum. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu faço o meu jejum, tá? Primeira coisa, vocês precisam saber que o jejum é uma coisa individual, tá? Todos podem praticar, podem fazer jejum, você precisa saber qual é a melhor estratégia para você, tá? É claro que se você tiver alguma doença, algum problema de saúde, você tem que consultar o teu médico antes, não dá para sair fazendo jejum assim só porque eu tô falando que eu faço, tá? O que eu vou dividir aqui com vocês é uma experiência minha, é o que eu faço no meu dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Eu janto à noite. A minha janta geralmente é um grelhado, uma salada. Eu já tenho esse hábito, né, de comer mais proteína. A minha dieta é muito mais proteica do que carboidrato. O carboidrato que faz parte da minha dieta é um carboidrato baixo, índice glicêmico, é um carboidrato bom, né? Então uma abóbora cabotiá, uma batatinha, alguma coisa desse tipo, tá? E aí, depois do jantar, dali umas 2 horas eu vou dormir, eu acordo no dia seguinte, eu bebo água, eu tomo café, tudo sem açúcar e também não pode adoçante, tá? Não adianta colocar adoçante, que daí você vai quebrar o seu jejum também. Então, daí 8 horas da manhã, 6 horas da manhã eu acordei, vou dar minhas aulas até quase meio-dia. Lá para meio-dia, 1 hora, é a hora que eu vou quebrar o jejum. Esse é um momento muito importante. Eu passei 16 horas sem me alimentar. Então eu preciso que aquele momento de quebrar o jejum seja um momento muito especial, porque eu não posso colocar qualquer coisa para dentro, né? Eu baixei os meus níveis de açúcar, eu baixei o nível de glicose e aí, de repente, eu vou comer uma tapioca, né? Gente, a gente se engana muito, né? Achando que a tapioca é saudável, né? Então, diminua, tira, na hora de quebrar o jejum principalmente,
Nada de farinha branca, de pão, esse tipo de alimento não serve para quebrar jejum. A gente tem que quebrar jejum com alimentos proteicos, cetogênicos, alimentos com gordura boa, tá? Então, por exemplo, se for um café da manhã, é que 12h, 1h não vai ser café da manhã, né? Se for um café da manhã, um ovinho mexido, pode até colocar um bacon artesanal, alguma coisa desse tipo, tá? Agora, se é o almoço, aí eu coloco a minha saladona, que eu gosto bastante de salada, vocês já devem ter visto, né? Saladona, um grelhado, e aí sim pode vir uma carne branca, um peixe, gordurinha boa, um azeite, tudo isso faz parte da minha refeição. Porém, antes disso, existe um ritual, né? Dr. Baracá já dizia: água, limão e gratidão, né? Então, o que eu faço? Eu tomo um limão espremido com água para preparar o meu corpo para receber o alimento, né? Então, a nossa digestão ela já começa quando a gente olha para a comida, o nosso estômago começa a produzir o ácido para a nossa digestão, né? Quando eu tomo essa água com limão, o meu estômago produz mais ácido. E aí, com a minha alimentação, né, com a minha refeição, com o meu almoço, que vem aí mais proteico, mais gorduroso, o que acontece? Facilita a digestão desse alimento, né? E esse tipo de alimento, eles fazem com que a gente fique saciada por mais tempo. Então, vai demorar para eu ter fome novamente, tá? Diferente se eu comer uma tapioca, se eu comer um pão, se eu usar açúcar e carboidrato, você entra num ciclo que você começa a ter fome e ter vontade de comer de 3 em 3 horas, né? Outra coisa muito errada que as pessoas falam muito, esse negócio de comer de 3 em 3 horas, é só para atleta, para pessoa atleta de alto rendimento, eu tô falando de performance mesmo, tá? Não é porque você treina uma musculaçãozinha em 1 horinha por dia que você vai ter que ficar comendo de 3 em 3 horas, né, gente? Então, existem várias estratégias aí, e isso quem vai te falar qual é a melhor para você é o seu nutricionista, né? Agora eu vou falar uma coisa que você vai levar um susto. O jejum não emagrece. Ele tem outras finalidades muito mais nobres do que simplesmente emagrecer. É óbvio que o jejum ele pode ser usado numa estratégia de emagrecimento desde que a sua dieta seja low carb e cetogênica, né? E aí a estratégia do seu nutricionista de passar qual que vai ser a melhor dieta para você que quer emagrecer. Mas uma pessoa que quer ganhar massa muscular, ela também pode fazer o jejum intermitente. A única diferença é que ela vai consumir um pouco mais de carboidrato nas refeições, que é o que eu faço. Eu consumo carboidratos de boa qualidade, sempre, tá? Eu não como, por exemplo, pão, eu já tirei a farinha branca, açúcar refinado, todos esses açúcares que causam picos glicêmicos, eles não fazem parte da minha dieta. O que é um pico glicêmico? Por exemplo, eu tô fazendo jejum, se eu vou lá e como um pedaço de bolo, é como se eu desse um choque no meu corpo, um choque, uma carga de glicose, faço o meu pâncreas produzir glicose assim, pum, rapidamente. E é isso que faz com que a gente vá acumulando aquela gordura, principalmente na região abdominal. Então, ele pode ser associado sim a uma dieta para emagrecimento, né? Mas só fazer o jejum e depois eu quebrar esse jejum de forma errada ou fazer uma alimentação que não seja balanceada não vai ser uma estratégia de emagrecimento. Então, o simples fato de jejuar não emagrece, tá? Ele tem que ser combinado com uma dieta de emagrecimento. Então, isso é muito importante. Os benefícios do jejum vão muito além, né, de emagrecer. E aí é que entra a Dani Bonar, porque quem me conhece sabe muito bem que eu jamais utilizaria uma estratégia, seja para emagrecer, para ganhar massa muscular, que não fosse saudável, né? Então, eu faço jejum para estimular o meu corpo, o meu metabolismo a produzir substâncias saudáveis, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que o jejum faz com o nosso corpo, né? Ele faz uma reparação celular. Por exemplo, eu fiquei 16 horas sem comer, são 16 horas
que o meu corpo está repousando, que o meu intestino está quietinho, então faz uma reparação celular no intestino. Todos os alimentos são absorvidos pelo nosso intestino. É no intestino que acontece essa absorção. Então, quando a gente passa 16 horas sem comer, a gente dá esse repouso para o intestino, a gente dá a chance dele fazer uma reparação celular. Então, diminui a inflamação no intestino e faz com que, quando eu começar a comer de novo, o meu intestino absorva melhor os nutrientes daquilo que eu estou comendo. Então, é como se eu limpasse mesmo o meu organismo, né? Ele reduz a resistência à insulina, que é o que eu falei para vocês. Então ele baixa todo o açúcar do meu sangue. Quando ele faz isso, se a pessoa tem predisposição a diabetes, a doenças de hiperinsulinemia, alguma coisa desse tipo, então a pessoa não vai ter, né? Então ele previne aí uma diabetes, ajuda a pessoa a ficar com os níveis de açúcar no sangue em bons níveis. Se você tiver com esses níveis de açúcar no sangue no lugar certo, você possivelmente não vai ter uma doença do coração lá na frente. Então, mais um benefício. Ele também diminui o risco de você desenvolver qualquer tipo de doença do coração, né? Ele ajuda você a manter os níveis de colesterol bom, o colesterol bom, ele aumenta o colesterol bom, então faz com que o seu colesterol fique aí no controle. Já falei de 3 benefícios. Vamos falar de mais um? Além de manter a saúde cardiovascular, ele também estimula uma coisa chamada autofagia, tá? Ele melhora a capacidade da nossa célula, levando a gente à longevidade. O que é isso? Vai manter a integridade da nossa saúde e do nosso metabolismo. Ó, quanta coisa boa, e não para por aí não. Além de uma longevidade maior, então quer dizer, a gente vai viver mais, porque a gente vai prevenir aí um monte de doenças, como por exemplo o câncer, né? Porque o câncer vem de um erro ali que acontece na mutação de uma célula. Então ele ajuda também a manter as nossas células saudáveis. Tudo isso o jejum intermitente é capaz de fazer pela gente. Além também de melhorar a nossa saúde mental. Ele ajuda a proteger o nosso cérebro de doenças como Alzheimer, por exemplo. Então, gente, o jejum intermitente, ele vai muito além de uma estratégia de emagrecimento. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. É uma estratégia saudável que ajuda a gente a manter o nosso metabolismo, a manter a integridade física e mental. Além de proporcionar saúde e qualidade de vida, eu me sinto muito bem fazendo jejum, tá? Quando eu treino em jejum, eu percebo que o meu rendimento é melhor. Isso não acontece do dia para a noite, tá? Você precisa começar, se você vai começar hoje a fazer o jejum, você vai acostumando o seu corpo aos poucos, não precisa ter medo, porque ninguém morre fazendo jejum, é só você comer alguma coisa se você não estiver se sentindo muito bem, tá? Então começa fazendo de 8 horas, 10, e aí aos poucos você vai aumentando. É importante saber que os benefícios do jejum, eles só começam a partir de 12 horas, tá? Então, mas o ideal mesmo é que você fique 16 horas em jejum, assim como eu faço, tá? E outra coisa muito importante ressaltar é que o seu estilo de vida precisa ser um estilo de vida saudável para que você possa realmente colher os resultados desse jejum intermitente, né? Então, conversa com seu médico, conversa com seu nutricionista, veja qual é a melhor estratégia para você, o que você quer, se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa muscular, onde esse jejum intermitente entra, quantas vezes na semana você vai fazer. Eu faço todos os dias praticamente, eu não faço dia de quinta-feira, que é o dia que eu fico com o Vitor, então a gente toma café da manhã juntos, e eu não faço de domingo, porque eu quero tomar um café da manhã junto com a minha família. De novo, vamos falar de hábitos saudáveis, né? Café da manhã com a família no domingo. Eu não vou deixar de tomar um café da manhã com a minha família por causa que eu tô fazendo jejum intermitente. Um dia que eu não faço jejum não vai atrapalhar esse meu ciclo, tá? Então, gente, nós precisamos ter esse equilíbrio. Então, saúde tá muito ligada a equilíbrio. Não adianta a gente querer ser radical, tá bom? Então, é isso aí. Fica a dica do jejum. Gostou? Se você gostou, curte aqui o meu vídeo e deixa um comentário. Deixa um comentário aqui, faz uma pergunta que eu respondo para você, ok?